na nossa aula. Então, a aula de hoje é de biologia, né? A parte de bioquímica, nós estamos revisando ainda o conteúdo, né? Um conteúdo bem grande, extenso e conceitual. Então, sais minerais, qual o conceito de sais minerais? Sais minerais são substâncias inorgânicas, né? Lembra o que é uma substância inorgânica da aula passada? Hein? Não é orgânico. É o que não é orgânico. O que que não é orgânico? O que que a gente considera que não é orgânico? O que a gente considera que não é orgânico? É aquilo que não é composto de carbono e hidrogênio juntos, né? Então, os sais minerais, assim como a água, são os principais exemplos do que a gente chama de compostos inorgânicos, né? Que são compostos que não são constituídos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, e por que a gente estuda, professor, então, os elementos orgânicos? Se os mais importantes para a gente, né, são os inorgânicos, né? Na verdade, não existe esse grau de importância entre orgânico e inorgânico. Todos eles são importantes, né? E os sais minerais, eles não são produzidos pelo nosso próprio corpo. E a gente precisa ingerir esses sais minerais de alguma forma, né? Então, a gente precisa ingerir de forma que a gente pega esses sais minerais nos alimentos. Os alimentos são as principais fontes de sais minerais que existem para a gente. Tá ok? Então, toda vez que a gente lembrar de sal mineral e água, a gente tem que lembrar que são substâncias inorgânicas. Aquelas que não têm carbono, hidrogênio e oxigênio juntos. Tá ok? E por que os sais minerais são importantes dentro da bioquímica? Porque os sais minerais eles vão atuar como a gente chama de reguladores. É eles que vão regular as funções do nosso corpo. É tanto, por exemplo, que quando a gente começa a estudar aqui o cálcio, né? O primeiro sal mineral que a gente colocou para estudar, o cálcio ele é um sal mineral que regula, né, a produção aí de elementos, regula a produção de elementos que fortificam aí os nossos dentes, né, e os nossos ossos. Então, o cálcio, né, ele atua aí na composição do dente, né, na coagulação sanguínea, mas lembra que quem atua mais na coagulação sanguínea é o que a gente chama de sal mineral chamado de ferro, né? Então, a gente estuda, né? Tá meio ruim aí a minha letra, né? Então, a gente estuda que o cálcio é um sal mineral, uma substância inorgânica que tem por função, né, compor os nossos ossos. E a gente tem uma doença relacionada à quantidade ou falta de cálcio, né, no nosso organismo. Então, quando falta cálcio no nosso organismo, a gente pode desenvolver uma doença, né, chamada de osteoporose, que é como se fosse essa imagem aqui do lado. É quando seus ossos, né, que eram para ser preenchidinhos, eles começam a encher de buracos. E esses buracos nos ossos, né, geram o que a gente chama de fraqueza nos ossos. Então, faltou cálcio no organismo, né, no corpo do indivíduo, você terá uma doença chamada de osteoporose. Então, se eu perguntar na sua prova qual é a doença que está relacionada à deficiência ou ausência de cálcio no seu corpo, a doença é chamada de osteoporose, né? E o que é a osteoporose? São esses pequenos buracos que começam a ser formados nos ossos. E por que formam esses pequenos buracos? Porque o cálcio, simplesmente, ele tem a função de preencher. O cálcio funciona como se fosse um cimentozinho dos ossos, né? Então, se está faltando esse cimento, o seu corpo começa a ficar cheio desses buraquinhos aqui. Então, o corpo do indivíduo começa a ficar cheio de buraquinhos. Então, o indivíduo, por exemplo, uma pessoa com osteoporose resolve andar por aí, né? Então, um simples deslocamento para o banheiro ou para algum canto da casa pode ser que o indivíduo
ele venha a quebrar um desses ossos aqui, porque o osso vai ficar tão fraco, porque está cheio de poros, né, cheio de buraquinhos, que ele pode vir a quebrar. Então, professor, para me manter a quantidade, né, de cálcio no meu organismo, o que eu preciso fazer? Ingerir leite, né, e os derivados de leite, que são as principais fontes de cálcio. Então, onde que eu encontro cálcio? No queijo, por exemplo, né? No iogurte, no leite. Então, todos os derivados de leite e o leite são ricos nesse sal mineral chamado de cálcio. Então, se faltar cálcio no seu organismo, você vai ter uma doença chamada de osteoporose, que são pequenos buracos ou pequenos poros nos seus ossos, tá ok? Conseguiram entender até aí? Sim? Sim. Então, a gente passa para o próximo sal mineral. O próximo sal mineral que a gente vai estudar é um sal mineral chamado de cloro. O cloro ele tem uma função importantíssima para a gente. Por quê? O cloro ele ajuda, assim como o sódio e o potássio, ele ajuda a gente a controlar as nossas células nervosas, né? Então, aqui, por exemplo, ao lado, a gente está visualizando aqui, né, o que a gente chama de neurônios, né? E aqui nós temos o que a gente chama de axônios, né? Que são células nervosas. Então, em geral, se faltar cloro, faltar sódio, faltar potássio, o indivíduo começa a ter espasmos musculares, o indivíduo começa a ter problemas de locomoção ou até problemas de epilepsia ou algo do tipo. Então, faltou cálcio, faltou potássio, faltou sódio, né? No corpo do indivíduo. Esse indivíduo pode ter uma deficiência na questão da transmissão de informações. Por quê? Qual é a função dos neurônios, né? Pra gente, qual é a função dos neurônios? É transmitir. O neurônio funciona como se fosse um correio. Então, o nosso cérebro funciona como se fosse um correio, em que todo tempo tem troca de informação. Por exemplo, eu quero mexer o meu dedo do pé. Então, como é que vai ser levada a informação do nosso cérebro até o dedão do pé? Por essas células nervosas chamadas de neurônio. E para elas serem ativadas, a gente precisa do cloro. Então, por exemplo, se não tem cloro, o indivíduo começa a ter problemas neuronais, né, ou problemas cerebrais. O cérebro do indivíduo começa a ter dificuldade, né? Conseguiram entender, então? Faltou cloro, você vai ter doenças relacionadas, né, ao seu cérebro aí, doenças neurológicas, né? A parte neurológica indica o quê? Dá ideia aí da questão de espasmos musculares, da ideia aí de convulsões. Então, o indivíduo, por exemplo, que tem epilepsia, por exemplo, ela está ligada a mais ou menos a questão do não controle das informações, né? O indivíduo não está conseguindo controlar as próprias informações do seu corpo. Conseguiram entender, então? Então, o cálcio, a função dele, né, principalmente, é compor os ossos e os dentes, né? Faltou cálcio, a gente vai ter uma doença chamada de... Qual é o nome da doença? Osteoporose, né? E se faltar cloro no corpo do indivíduo, ele vai ter doenças relacionadas, né, a problemas neurológicos, tá bom? Ligados aí ao cérebro do indivíduo. Então, faltou cloro, lembre aí da cabeça, né? Vai ter algum problema, alguma disfunção relacionada à cabeça, tá ok? Passando aí para o próximo sal mineral que a gente vai ter, deixa eu só... Passando para o próximo sal mineral que a gente vai ter, né? Passando aí para o próximo sal mineral, a gente vai ter aí o que a gente chama agora, o próximo sal mineral é um sal mineral essencial. Peço que você preste atenção, anote, né, essa dica aí.
Uma dica super importante para a gente, por quê? Porque se eu pedir na prova um sal mineral que tá ali, que é um componente do sangue, né? Que é um componente do que a gente chama de hemoglobina, eu tô diante, então, do que a gente chama de... Tô tudo ocupado. Então, ó, Tem um faltou desse? ferro. Ferro, ele compõe o que a gente chama de hemoglobina. O que é a hemoglobina, professor? É uma célula que tem no sangue do indivíduo, né? Um pigmento que tem no sangue do indivíduo, que tem a função, né? Aí de ajudar no transporte de oxigênio. Então, o indivíduo, por exemplo, que tem carência de ferro, ele vai desenvolver uma doença, né? Chamada de anemia ferropriva, né? Que é causada pela deficiência de ferro. Então, o indivíduo ele fica com aspecto amarelado. Olha aqui o olho do indivíduo, ó. O olho do indivíduo fica com aspecto amarelado. Fica parecido com o indivíduo, por exemplo, que tem malária. Então, o indivíduo que tem malária, por exemplo, não fica com aspecto amarelado, em geral, porque essa doença afeta a parte sanguínea do indivíduo. Então, faltou ferro no corpo do indivíduo, você vai ter uma doença chamada de anemia ferropriva, né? O que é ferropriva? Ferro vem de ferro mesmo. Ferropriva, priva significa causada da privação ou ausência de ferro. Então, toda vez que eu tiver ausência do íon ferro, eu estou diante do que a gente chama de anemia ferropriva, né? E qual é a função do ferro? É compor o que a gente chama de hemoglobina, né? Então, tinha até uma questão dessa na prova e no trabalho, né? No trabalho tinha uma questão em que eu perguntava assim, qual sal mineral que compõe a hemoglobina, né? E alguns estavam marcando outra coisa lá, né? Mas o correto a marcar era a opção em que tinha lá o que a gente chama de ferro, né? Então, ferro compõe o que a gente chama de hemoglobina, tá ok? Próximo sal mineral que a gente vai ver, o flúor. O flúor, né? Muita gente já deve ter ouvido falar no flúor, né? O flúor, ele é um sal mineral muito importante para a gente. Por quê? Porque ele constitui principalmente os nossos dentes, né? Então, o flúor, ele constitui o seu dente. Tá vendo aqui na imagem que tem um dente aqui, parece que tá meio sujinho, mas na verdade não é sujo, né? Isso é uma doença. Na verdade, o flúor é um dos sais minerais, né? Que tem aí, é uma exceção à regra. A doença que é causada pelo flúor é pelo excesso de flúor. Então, todos os outros sais minerais, a doença vai ser causada pela deficiência ou pela falta. Na do flúor, não. É quando eu tenho o flúor em alta, né? Eu vou botar a setinha aqui indicando grande, né, quantidade. Então, quando eu tenho grande quantidade de flúor, eu posso ter uma doença, né? Chamada de fluorose. Então, o indivíduo que utiliza muito flúor, ele vai ter uma doença chamada de fluorose. Então, a fluorose é uma doença causada, né? É uma doença causada pelo excesso de flúor no seu sangue. Então, o indivíduo está lá. Tá ingerindo muito flúor no corpo do indivíduo. Então, o indivíduo pode ter uma doença chamada de fluorose, né? Ei, Mimi, fale mais baixo um pouquinho aí. Então, ó, fluorose é